Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? É o professor Legene Mirran, do canal da Geopolítica. Vamos aí para nossa 42ª live desde o início da vã tentativa de invadir a República do Líbano e não conseguiu. Nós hoje retomamos, depois de um final de semana aí de descanso, doutor Assad retoma conosco. Nós passamos o sábado e domingo no sábado, o jovem Walid Rabah, da Federação Palestina, e ontem, no domingo, o Emir Murad, já é da minha geração, é um antigo militante da causa palestina também. Nós reconstruímos a UNE junto em 79. O Emir é um antigo militante, ele tem dupla nacionalidade igual o Dr. Assad, ele é também libanês, ele esteve lá no sul do Líbano quando era jovem, com o pai dele também, ele é tradutor do árabe, ele é um engenheiro, e foi muito bom as lives desse final de semana, né? Claro que não dá esse público que o Assad atrai, né? Mas foi muito bom. Nós então tratamos aí de temas mais específicos aí da questão palestina, né? E hoje, doutor Assad retoma aí muita expectativa, o pessoal gosta muito do trabalho que ele vem fazendo. E, como sempre, quando ele já vai dar aí os cumprimentos para a nossa comunidade, ele já vai fazer a introdução. O tema central é a tentativa de expansão territorial, né, de anexação, que estão aí tentando fazer aqueles ministros fascistas sionistas, né? O doutor Assad vai fazer a exposição inicial dele e eu vou aqui, então, já fazer aí eu já anotei aqui uma série de manchetes que já estão nas primeiras páginas do mundo inteiro para nós, quando ele terminar a primeira fase da exposição, nós já, então, fazermos um debate sobre esses temas que estão nas primeiras páginas dos portais internacionais, né? Então, vamos fazer aqui um grande debate aqui inicial, e eu quero também colocar para vocês que um dos temas que nós vamos também abordar é essa questão que muita gente me perguntou: o Irã desistiu aí de responder, vai ficar então 3-2 aí para Israel, etc. Calma, que o Irã não desistiu de nada. Vamos ver aí a reação que o Donald Trump vai ter com relação. Ele está montando a sua equipe, está nomeando nos primeiros nomes, também vamos repercutir tudo isso. Bom, então, sem mais enrolações iniciais, doutor Assad, boa noite, obrigado mais uma vez aí pela atender ao nosso convite, e a palavra é sua. Obrigado. Olá, camarada, parabéns pelas entrevistas do Emir e do Walid Rabah. Eles têm um grande trabalho na Federação Árabe-Palestina, né? E também uma boa noite a todos os amigos que estão participando, fazendo suas perguntas, né? Esse título, hoje a gente pensou na Guerra da Expansão, e só depois que realmente veio a declaração do Smotrich que eles têm em plano a anexação da Cisjordânia, né? Eu acho que, por um lado, você vê, eles estão abrindo o jogo praticamente e estão contando que realmente as coisas estão indo sempre ao favor deles. E eu acho que a questão não é bem essa, né? Algumas coisas que a gente pode começar comentando, e naqueles sempre 3 tópicos, né? O campo, a sociedade israelense e a situação com o Irã, que praticamente está em aberto. Hoje teve uma cúpula na Arábia Saudita dos países, uma cúpula extraordinária dos países árabes e islâmicos, e teve a participação de a maioria dos líderes envolvidos quase diretamente,
na causa palestina e nos acontecimentos em Gaza, e pela primeira vez eles pedem ao Conselho de Segurança da ONU uma efetiva ação dentro do artigo 7, né, que permite o uso da força dos países. Isso aqui é importante, primeiro, porque é a primeira vez há uma condenação um pouquinho mais objetiva do que está se fazendo, sempre se condenou, e isso todos os países fizeram a condenação, principalmente, que dessa vez estava envolvido o Líbano, estava envolvido Gaza. Todo mundo pede cessar-fogo, a resolução 1701 em relação ao Líbano, mas no contexto geral, de evidente, a gente às vezes não consegue enxergar, porque existem muitas reuniões paralelas. 2 dias antes da cúpula na Arábia Saudita, que é uma cúpula extraordinária, havia a visita do chefe do Estado-Maior da Arábia Saudita ao Irã, que é algo que a gente, há 6 meses atrás, 1 ano atrás, era impossível imaginar que 2 chefes de Estado-Maior de países tidos como polos dentro do Golfo Pérsico se encontrassem. Eles estavam se encontrando na tentativa de fazer algumas manobras militares em conjunto. Então, por que esses países que têm, vamos dizer, divergências estratégicas ou ideológicas, ou até maiores, eles fazem uma manobra militar em conjunto? Isso significa o quê? Significa que eles se comunicam em termos militares para não acontecer um problema se eventualmente houver algum conflito marítimo disso. Então, quando 2 países fazem esse relacionamento, não é para eles coordenar a ação. Em alguns casos é para coordenação, mas também é para evitar um confronto desnecessário. Porque existe comunicação, existe códigos, existe disso. Então, quando a Arábia Saudita e o Irã estão fazendo isso, mostra que eles não querem de jeito nenhum tipo de confronto, porque trabalhar estrategicamente não é o momento, vamos dizer, não é dentro daquilo que a gente imagina, mas a Arábia Saudita também ela está dizendo, eu não quero confronto com o Irã, não vou me envolver numa guerra, consequentemente, se 2 navios se bicarem no mar, pelo amor de Deus, olha, os códigos estão aqui, nós não estamos participando. Isso é como se tivesse sabe aquele telefone vermelho que existia entre Washington e Moscou, na época da União Soviética, que era uma linha separada desses 2 lugares. Então, isso aconteceu. E veio hoje a cúpula rebatendo a mesma coisa. Nenhum tipo de ação de normalização, absolutamente não. Primeiro, é uma cúpula extraordinária. Segundo, convocada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, né? E terceira, os países islâmicos também participaram. Então, houve uma enxurrada de críticas a Israel, aquilo que está acontecendo, e a comunidade mundial que não está participando. Então, de certa maneira, é uma posição meio que alertante para o governo do presidente Trump, que, olha, as coisas não estão indo tão bem assim. A gente fala, mas eles repetem isso. Repetem, mas é importante, porque esses países acabam tendo que dar satisfação para a sua população, para os seus vizinhos e para os suas participações na ONU e fora da ONU. Então, isso foi uma coisa muito importante que aconteceu hoje, ou pelo menos a coisa que mais aconteceu. Agora, por outro lado, há uma semana havia um clima de euforia, de otimismo, dizendo que o Líbano já vai fazer um acordo, vai ter cessar-fogo, apesar que o Netanyahu disse ontem para o Halef, que é o chefe do Estado-Maior de Israel, para ele aumentar e expandir a operação militar, mais ou menos contrário do que ele tinha, que o próprio Halef e o ministro da Defesa anterior, o Gallant, tinha pedido, vamos acalmar. Aí veio a negociação, o Líbano vai sair fora, tal, e hoje teve uma entrevista com o chefe do Departamento de Comunicação Social, vamos dizer, do Hezbollah. Ele disse 3, 4 frases. Primeiro, não estamos sabendo de nenhum acordo, então tudo que está se falando é blá, blá, blá.
Estamos sabendo pela mídia, quer dizer, literalmente não estão nem aí. Segunda coisa, nós temos armas para durar a guerra anos. Em outras maneiras, nós temos armas, está tudo preservado, e a prova que nossos mísseis funcionam, vejam todo dia que acontece. Está piorando a situação e os mísseis têm atingido. Então, tudo que vocês estão falando de derrota do Hezbollah está praticamente fora. Então, esses 2 pontos que ele citou, que está tudo bem, está ali a prova, a definição é para o campo, é o que resume totalmente o que está acontecendo. Então, Israel está naquela manobra, como fez em Gaza, amanhã vai ter um acordo para tirar os reféns, amanhã isso, amanhã isso, amanhã isso, e no final não aconteceu nada. E agora ela está fazendo o mesmo caminho com o Líbano. A mídia libanesa, uma parte dela se envolve nisso daqui, porque tem que buscar notícias, né? E agora, aquela história do papagaio, tem que ouvir o papagaio quieto. O papagaio quieto hoje disse, não tem nada disso. Continua, a resolução é no campo. O campo que vai definir quais são as propostas que vão acontecer de cessar fogo. E deixou bem claro que ainda o fronte libanês está conectado com o fronte de Gaza. Então, qualquer tentativa de achar que vai tirar o Líbano fora, o combatente Hezbollah parado, só na cabeça da mídia ocidental e de algumas pessoas da mídia local que inventam notícias. Literalmente, a mentira passou a ser o tema principal. Então, você tem que ler a mentira e saber o que vai acontecer de verdade. Então, isso que está acontecendo a nível do Líbano, não tem nenhuma proposta, tal. Ao meu entender, o Netanyahu, ele está firmemente querendo envolver os Estados Unidos, e tanto a administração Biden como a administração Trump, na guerra dele. Agora, deixou de ser uma guerra de Israel, né, para ser uma guerra do Netanyahu. O Netanyahu está se envolvendo em tudo, um jogo de futebol ele transforma ele num movimento antissemita. Amanhã, quinta-feira, aliás, esta quinta-feira vai ter um jogo França-Israel. A França falou que não pode publicar nenhuma bandeira palestina dentro do estádio. Tudo bem, mas e fora do estádio? A gente sabe o que pode acontecer. Quer dizer, ter mais policiais querendo guardar um time de futebol e cuidar dos hooligans do que realmente a gente viu em Amsterdã. Teve os hooligans israelitas, levaram uma surra, isso é verdade, está documentado. E em seguida a polícia entrou e teve manifestações pró-Palestina e pró-Líbano também. No final das contas, todo aquele marketing internacional da mídia israelense, não é só do Netanyahu, de antissemitismo, aquilo ninguém vai perdoar. Já acabaram os tempos que se esquece de Gaza, se esquece disso. Tem gente a favor? Lógico que tem gente a favor do que eles fazem, mas o senso popular, a maioria popular, não vai dar mais respaldo a isso. O pessoal da Espanha, na mídia espanhola, ficaram extremamente bravos pelo não respeito de 1 minuto de silêncio pela torcida israelense no jogo contra o Ajax da Holanda, e um desrespeito enorme. A Espanha tem tomado atitudes dentro da comunidade europeia muito dura contra Israel, corte de pesquisas, corte de relacionamentos universitários, críticas diretas, apoio, declaração, apoio à criação de 2 estados. Então, a Espanha tem realmente se mostrado um país um pouquinho diferente do que a França e a Alemanha têm feito. A Itália está em cima do muro, ora segura as armas, ora não segura, e no final das contas... a gente percebe que a Itália parece, como sempre, fanfarra, mas sem uma coisa prática, não sabe se quer, não quer. E a extrema-direita também realmente sabe de tudo isso. E tem uma outra coisa na Europa que aconteceu anteontem, se não me engano, o Macron visitou o novo presidente da Unidade Europeia, que é totalmente anti-Macron, quer se relacionar bem com a Rússia, já está prevendo os problemas, então parece que realmente também a União Europeia já não é aquela coesa união, e ela faz lembrar o quê? A União Europeia faz lembrar
A perestroika da União Soviética. Como que a União Soviética começou? Começou a mudar aqui uma norma, uma lei, uma norma, aí chegou um momento que a estrutura nova que o Gorbachev e os amigos deles queriam não existia, porque havia muita divisão. Aí teve o desmoronamento da União Soviética e, a partir daí, a Federação Russa, comandada pela Rússia em si, acabou assumindo um outro papel, a reconstrução de uma nova Rússia e uma nova Federação Russa. Mas agora está acontecendo a mesma coisa. A Europa já está começando a ter problema, desde que entrou na guerra contra a Ucrânia. Vai começar a colocar dinheiro próprio, percebe que os Estados Unidos do Biden não é tão firme quanto o Trump, não é tão firme quanto o Biden. Parece que realmente, na fase transitória, você segura a barra aqui um pouquinho ali, mas parece que realmente o Trump não vai acabar dando a força para a Ucrânia e colocando, pelo contrário, eu acho que ele vai querer se vingar do Biden, do filho do Biden, e de um monte de coisas que eu acredito que o Biden não é totalmente pacífico de esquecer o que aconteceu 4 anos atrás e como ele foi humilhado pelos democratas. Agora que ele tem um Congresso, o Senado na mão, e ele mesmo presidente da República, eu acho que ele vai querer fazer um governo que ninguém mais esquece o Trump. Então, se o Biden fez guerra, eu acho que o Trump vai poder correr, talvez, em relação a isso, a evitar. Agora, o que o Netanyahu está fazendo? Ontem ele falou no telefone, que ele falou 3 vezes com o Netanyahu no telefone. E depois ele mandou o assessor mais íntimo dele, mais próximo dele, falar que amanhã tem uma reunião entre o Biden e o presidente Trump, para amanhã, quarta-feira, quer dizer, acho que depois de amanhã. Tem uma reunião eles chamam de passagem de comando, é mais ou menos para coordenar as macro decisões, lógico, ninguém vai falar de economia, aborto ou migração, porque isso cada governo tem o seu papel. Mas no meio existem linhas internacionais, principalmente na política externa, especificamente na questão do Oriente Médio, que ali você tem uma posição dúbia, mas na Ucrânia também eles não vão discutir, no máximo que ele pode dizer para ele: olha, meu amigo, eu vou tomar essa atitude, então vê se vocês se viram. Mas o principal no Oriente Médio, por que a gente está do foco no Oriente Médio? Porque é o pavio de uma guerra mundial, é um pavio que pode estourar demais. O Netanyahu está indo lá ganhar a confiança do Netanyahu, do Biden, quer terminar esses 3 primeiros meses, que é mais 1 mês e meio, 2 meses, para o Trump assumir, até montar toda a equipe, são 2, 3 meses. Nesse intervalo, o Netanyahu está sentindo as dificuldades internas. A mudança de início das críticas mais duras àquilo que ele faz, o fronte está totalmente parado, mas todo dia tem morte, morte, morte. E a questão dos reféns foi fechada praticamente para todos os familiares, que não haverá nenhum empenho em querer salvar os reféns, e a fronte do Líbano, que realmente está cada dia mais atingindo mais profundamente Israel, com os mísseis cada dia mais precisos e, de certa maneira, atingindo um monte de habitações de civis. Umas estão ocupadas por exército, outras continuam seus moradores. Haifa, pela primeira vez, está anunciando 400 mil israelitas que pretendem sair de Haifa. Para uma cidade que tem praticamente 600 mil, 400 mil é 2/3 da cidade, está querendo cair fora. Então, no fronte libanês está aumentando. Dentro de Israel, as críticas começaram a ficar mais claras. E para fazer uma pergunta aí, vocês lembram o comandante do fronte norte de Israel, uma pessoa careca que falou que se acidentou com um tanque e caiu e derrubou? Por que não apareceu mais na mídia? Imagina fazendo uma guerra o comandante. Falaram que na época ele sofreu pequenos ferimentos. Agora não se sabe se sofreu pequenos ferimentos, se ele entrou numa área de batalha, levou a pior, só que não apareceu mais nenhuma foto do chefe dos comandos do norte de Israel. Eles têm o norte, tem o centro, tem Tel Aviv, tem o sul,
mas ele é praticamente o segundo na hierarquia depois do chefe do Estado-Maior. Cadê ele? Sumido. Então, para vocês verem que tem muita notícia censurada que não estão conversando, não estão falando sobre isso. As batalhas que tem tido no sul do Líbano são batalhas que vão ficar para a história. Um indivíduo segurar 20 soldados com um tanque. Quer dizer, 3 soldados conseguirem matar 6 de uma tropa de 20. Tem histórias que vão começar a aparecer, e o pior, todas elas estão documentadas. É que essas notícias parece que o pessoal de Israel ainda está, sabe, tapado com a verdade. Acham que realmente eles são as vítimas, eles podem fazer o que quiser, e agora estão indo atrás do Netanyahu. Então, o Netanyahu, ele está tentando ganhar apoio para atacar o Irã. Agora, ele pode querer passar pela Síria, causar um assassinato, por exemplo, do Bashar al-Assad. Isso é muito... Tem sido falado isso na mídia. Ele tentar o assassinato do Sistani no Iraque, isso também tem falado. Então, ele está tentando abrir uma briga, puxando uma briga, e o Irã está naquilo lá. Qualquer hora a bola vai ser levantada e o Irã vai dar uma resposta. E talvez o pessoal está preparando uma resposta tão dura contra Israel que pode participar os iemenitas, os iraquianos, os libaneses do Hezbollah, e, naturalmente, ser decisiva na guerra, forçando um cessar-fogo. Então, nós temos 2 meses, mas tudo indica que, realmente, o Netanyahu não vai sossegar. Ele não vai sossegar, ele quer uma guerra, ele está puxando por uma guerra, e o outro lado do mundo, países árabes, o Irã, a Europa, está sabendo muito bem que a coisa não é bem assim. E, para finalizar essa parte, é um lembrete da Ucrânia. Na Ucrânia, a Rússia está avançando cada dia mais, de uma maneira quieta, mas já está chegando a um ponto que realmente ou vai se dar armas nucleares para os Zelensky sobreviver, ou ele vai acabar entrando numa negociata, que realmente ele vai ter que retirar suas tropas do restante de Donetsk e chegar a uma paz. E do território que ele ocupou, uma parte muito pequena na Rússia. Então, está tudo culminando com realmente um grande evento, vamos dizer isso, um grande acontecimento, que vai envolver praticamente o Irã e todos os países do eixo, e vai envolver Israel. Israel vai tentar estar na defensiva. Eu acredito que o governo Trump vai entrar para defender Israel, não é para defender o ataque de Israel, para defender, peraí, chegou agora, todo mundo, vamos sentar e conversar isso. Cada dia que passa, a violência no Líbano tem aumentado contra civis, e, ao mesmo tempo, os combatentes têm avançado cada dia mais. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, e a qualquer momento, realmente, a gente pode ter uma surpresa estratégica do Irã em bombardear Israel. Muito bom, viu, Assad, essa introdução sua. Nós já estamos chegando perto de 1000 ao vivo, em apenas 20 minutos de live. O chat aqui pegando fogo. Tinha um sionista aqui que eu já bani aqui para sempre, nunca mais vai participar aqui do nosso canal. Lugar de sionista aqui é em outros canais. Eu acabei de receber um e-mail aqui. Quem abre o e-mail da editora à parte é minha esposa, né? Mas você não acredita, é um e-mail do Mustafa Yazbek. Só conhece essa pessoa quem é professor do ensino médio. Ele é um dos maiores autores de livros didáticos e paradidáticos. Olha o texto dele. Tenho acompanhado o trabalho do professor Legene Mirhan no vídeo e na área editorial no que diz respeito ao quadro atual da situação do Oriente Médio. Gostaria de entrar em contato com ele ou algum responsável pelas suas publicações da editora à parte. Como autor e coordenador de livros didáticos e paradidáticos dirigido a leitores do ensino médio, posso contribuir com a ampliação do catálogo da editora. Fico à disposição
para um eventual contato a respeito. Grato antecipadamente, Mustafa Yazbek. Rapaz, eu fui no Amazon agora, o cara tem 16 livros. Os mais vendidos são a questão palestina e a presença muçulmana na Península Arábica. Então, eu vou entrar em contato com ele. Uma outra pessoa, viu, Assad, você vai se preparando, eu entrei em contato com o doutor Francisco Rezec, meu amigo. Ele que foi da Corte Internacional de Haia. Eu pedi uma entrevista para ele no nosso canal, ele se dispôs, aí a gente tem que preparar, viu? Então, eu e você vamos só fazer pergunta. A estrela é ele. Se ele topar mesmo, olha, nosso canal vai bombar. Aí nós vamos fazer uma super live, porque essa é a nossa rede aqui, é 12 canais, né? Se ele topa, aí aquela RCP que você está no grupo, são 30 canais. Aí nós vamos entrar em rede nacional, aí a gente usa 3 assinaturas do StreamYard. Cada assinatura dá 12 transmissões, né? Como a gente tem uma assinatura, eu não posso fazer mais do que 12, né? Eu e a Luísa, né? É caro essa assinatura em dólar, né? Mas aí naquele grupo a gente usa 3 assinaturas. Se o Rezec topa, aí a gente vai usar 3 assinaturas, meu amigo. Aí a gente coloca 36 canais. Sim. O 247 nunca transmite quando a gente entra em rede, né? Ele passa no dia sempre num outro horário, nunca ao vivo com a gente, né? Mas, nossa, vai ser, se o Rezec topa, vai ser para nós uma maravilha. Bom, pessoal, eu entrei seco, esqueci de pedir para, primeiro, agradecer sempre as parcerias com esses, são 10 canais e 2 páginas no Facebook. Agradecer as parcerias, tem sempre 2 canais aqui, que é o Mídia Livre e o Voz Trabalhadora, cada um com 500 mil de inscritos. O meu canal mesmo é um canal, os outros canais são canais menores, né? Mas a gente chega lá. E agradecer, pedir para vocês curtirem nos canais onde estão assistindo, e se for no meu, eu agradeço. Pedir para vocês se inscreverem, inscrever é gratuito, não paga nada, né? Eu estou com 23 mil inscritos, nós precisamos crescer, né? Quem puder entrar de membro, os canais acima de 10 mil já podem admitir membros, eu já vi que tem vários que entraram de membro, nós já passamos de 300 membros, e não pensa que com tudo isso de membros, você pensa que esse canal nosso aqui rende por mês $300, 1.500. Eu gasto de livro mais do que isso por mês, porque não tem como, não dá para a gente fazer nada com esse valor. A Luísa, que dá apoio para o nosso trabalho aqui, ela é voluntária, não ganha um centavo, aliás, ela é advogada, doutora, né? Bom, e voltando aqui, Assad, antes de entrar nas perguntas, eu selecionei várias perguntas, algumas muito difíceis, nenhuma difícil o suficiente que o doutor Assad não possa resolver. Eu fiz aquela pesquisa aqui nos sites e eu queria então fazer as minhas perguntas para o Assad em função do noticiário internacional. Ontem abriu na Arábia Saudita, em Riad, a cúpula extraordinária da Organização da Conferência Islâmica. Os jornais ocidentais boicotaram, não estão dando uma linha sobre esse evento. 47 presidentes e primeiros ministros de países islâmicos estão presentes. E eles não falam absolutamente nada, né? Então, eu queria que... Ali já tem moções, pedidos. O discurso do representante da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, foi duríssimo de condenação a Israel e de solidariedade ao povo palestino, né? Então, eu queria que o doutor Assad falasse um pouco desse grande evento e quais as perspectivas do que pode... Eu acho que deve ter encerrado hoje, né? São 2 dias, segunda, né? O que é que você acha desse grande evento que aconteceu ali na Arábia Saudita, né? Primeiro, foi um evento extraordinário. Extraordinário. Quer dizer, houve uma convocação desses países e esses
esse momento, ele abordou uma questão mais longe, que não é somente o problema de Gaza. Ele abordou o problema do Líbano e, naturalmente, as ameaças que têm sido feitas para todo o mundo árabe, as conversas que o Netanyahu tem falado, na questão, quando ele fala, eu quero mudar todo o Oriente Médio. Então, quando ele quer falar, eu quero mudar todo o Oriente Médio, não sobra ninguém, né? Porque todos os países do Golfo Pérsico são parte do Oriente Médio. Quem é essa pessoa que quer vir aqui e mudar todo o Oriente Médio com o apoio dos Estados Unidos, que também é nosso aliado? Então, o que acontece? O que acontece é que esses países também estão preocupados com os planos que ultrapassam apenas Gaza e os palestinos, e agora estão no Líbano, para chegar, vamos dizer, de certa maneira, o quente na casa deles, né? Está pegando fogo na frente da casa deles. Então, todos esses países, eles, por mais que a gente fala que alguns são muito ligados aos Estados Unidos, são isso, mas na composição, eu digo, vamos dizer, étnica, cultural, e principalmente religiosa, tem horas que os Estados Unidos está fora, tem horas que o Irã está fora, o Irã não, que o Ocidente está fora. Então, essa aproximação do Irã da Arábia Saudita é o sinal que muitas coisas estão começando a se modificar. E mais um sinal que, se houver uma guerra internacional, mundial, ninguém vai ficar do lado dos Estados Unidos para lutar por Israel. Cada um vai lutar por seu próprio país. Então, essas reuniões, o mais importante não são apenas as declarações feitas por cada presidente ou cada monarca, mas também é o próprio fato de eles se reunirem, e naturalmente vai ter reuniões bilaterais que a gente não sabe exatamente o que está sendo colocado. Mas, sem dúvida, é um grande momento no qual esses países já pegaram a mensagem do Netanyahu. Ele quer mudar todo o Oriente Médio. Ele quer mudar o Iraque, quer mudar o Bahrein, o Emirados, o Dubai, o Iêmen, talvez até parte do Irã, do Paquistão, e quem sabe amanhã ele quer mudar a Índia. Ele está a serviço dos Estados Unidos. Não é bem assim. Ele está superando os Estados Unidos? Também não parece ser assim. Os Estados Unidos não quer perder seu poderio, e num risco desse, poderia perder todo o seu poderio quando você se envolve com um atacante perdedor. É literalmente o que o Netanyahu está querendo fazer. Agora, eu acho que tem uma pergunta legal que o Tino Fredo fez. O financiamento, como sabemos, a Israel vem dos Estados Unidos. Mas quem são os empresários que participam dessa tragédia? Somente o Estado americano que financia? Não. O Estado americano financia, o governo financia. Sempre a gente vê que existem verbas destinadas a Israel, existe uma verba prática em bilhões de dólares. Às vezes eles mandam em forma de ajuda militar, em forma de armas, e às vezes em formas de apoio a algum grande projeto que eles têm. Grande projeto. Construir um muro é um grande projeto para eles. Então, essa parte é a parte que a gente visibiliza e consegue contabilizar. Agora, existe uma outra parte que são feitas entre os setores da sociedade. Por exemplo, as universidades americanas, todas elas são obrigadas a fazer pesquisas junto com empresas israelenses. Quem financia isso? As macroempresas. Metade do dinheiro vai para Israel, metade do dinheiro vai para os americanos que estão participando disso. Às vezes, muito mais dinheiro vai para os israelenses. Então, você imagina isso ao nível universitário. Quanto dinheiro é desviado para Israel, e esse dinheiro cai para quem? Cai para a universidade, para os reitores, para os professores, e acaba entrando no mercado. A mesma coisa na área de tecnologia. Tem muita coisa que são envolvimentos mistos, então parte do dinheiro também vai para Israel, é gasto na população. Você tem na indústria militar, uma boa parte da indústria militar é sediada em Israel e uma outra parte nos Estados Unidos. Eles vendem armas para o mundo inteiro. Essa boa parte é um dinheiro, se eles não fossem sócios dos Estados Unidos, eles não conseguiriam vender essas armas para um monte de países que estão por aí.
Agora, a nível pessoal também existe apoio aqui, apoio ali, a aviação favorecida de Israel, etc., turismo, tudo isso é uma forma de você financiar Agora, a grande parte de doadores para Israel são os pentecostais, não são os judeus de Israel, dos Estados Unidos. Os judeus de Israel fazem o outro pagar pelo apoio a Israel, mas o grande apoiador são as igrejas pentecostais. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Quem hoje mais apoia Israel, as igrejas pentecostais, não tem absolutamente nenhum controle sobre o que eles gastam, né? E uma boa parte acaba sendo favorecidas em Israel. Se vocês lembram, existe um monte de passagens, viagens, turismo, e os turistas pentecostais que chegam lá oferecem para eles imobiliários, terras, tudo no planejamento de assentamentos aumentar cada dia mais. Então, eu acho que é por aí. Você tem praticamente financiamento direto do governo e indireto pela população, pelos estudos, pesquisas, e principalmente a nível pessoal, a nível de pequenos grupos, são as igrejas pentecostais. Eles não dão para o governo, eles dão para filiais que eles abram lá, estimulam o turismo, melhoram e cobre algumas entidades que a gente literalmente não conhece. As ONGs internacionais que apoiam, às vezes, no Líbano, na Palestina ou em próprio Israel, elas não têm um controle, mas elas são as vias de entrada de dinheiro no mercado para ser consumido. Agora, a pergunta se a economia de Israel pode colapsar, sem dúvida, não é que ela pode colapsar, ela já está colapsando, já está você não consegue um ano de guerra e ainda mais com centenas de milhares de deslocados que habitam em hotéis. A máquina de guerra é muito cara. E no momento que você aumenta a máquina de guerra de Israel, você tira a maioria dos alistados, que são trabalhadores específicos na área de tecnologia, na área de serviços, na área de comércio, paralisam tudo. Agora, para eles recuperarem isso daqui, a questão não é bem... A economia é igual ao turismo, né? A economia também precisa de credibilidade. A credibilidade não está... não é documentos que você entrega, é a estabilidade que o país tem. Se eu tenho um negócio em Israel e eu tenho 2 filhos que estão crescendo, estou preocupado e tenho nacionalidade estrangeira, faz igual fizeram no Líbano. No Líbano, metade do Líbano saiu durante a Guerra Civil e veio para o Brasil, Canadá, Estados Unidos, o mundo inteiro. Por quê? Independente da ideologia disso, ninguém vive em guerra. Ainda mais quando você é pai de família e você sabe que seus filhos precisam de trabalhar, precisam de empregos e na hora que termina faz o quê? Manda para os Estados Unidos estudar, ele vai e não volta. E o que isso acontece? As famílias se dividem. Então, muitas famílias se dividiram, uma parte ficou, eu posso citar o Líbano, uma parte ficou na diáspora, é o que a gente tem aqui. Então, a economia de Israel vai colapsar, ela, no mínimo, não vai ter mais a prosperidade que ela sempre pregou. Ninguém de tecnologia vai querer voltar num estado de guerra, ninguém vai colocar construções civis sabendo que pode abandonar a qualquer momento. E, naturalmente, você tem um déficit público que cada vez é maior, né? O governo está sendo obrigado a assumir responsabilidade que não tem. Os Estados Unidos paga, mais ou menos. Os Estados Unidos paga armas para eles, não paga, como dizer, dinheiro para sustentar. Eles precisam se sustentar. E, sem dúvida, eles têm falado isso muito na mídia, né? A mídia não vai dar essa notícia, porque ninguém fala que sua economia está ruim, né? Porque amanhã você precisa dela. Mas existe uma classificação internacionais que eles dão para os países, né? O Líbano já está na zona cinza, né? Quer dizer, muito negativo. Israel também caiu nessa classificação internacional. Na hora H, os grandes macroempresários não vão jogar o dinheiro em Israel sabendo que o país está em guerra e está incerto.
que eles vão fazer? Eles vão escolher outros lugares para investir. Aqui no Brasil, talvez na Ásia e na África, né? Então, macroprojetos são para esses países, né? Israel vai sofrer realmente para se recuperar. E vai sofrer porque não vai ter credibilidade. Não é questão que não vai ter estrutura, o banco, o dinheiro, o apoio, mas não vai ter credibilidade do mundo em querer ir lá e colocar dinheiro para investimento. Muito bem, eu vou ainda passar para mais uma pergunta que eu selecionei aqui dos portais internacionais. Eles dizem que o Hezbollah está morto, que no Iêmen também eles estão lá, atacaram lá os Houthi, que os Houthi também estão mortos. Só esse final de semana, Assad, o Hezbollah lançou 400 mísseis no norte de Israel. E ontem a guerrilha Houthi lançou 6 mísseis hipersônicos em direção ao porto de Eilat. Esses são os grupos guerrilheiros que estão mortos. Então, eu queria que você falasse como é que está aí esses grupos da insurgência que diariamente atacam Israel, mas que eles estão todos mortos, eles não estão atacando nada. O dia que não tiver nenhum míssil lançado sobre Israel, a gente pode dizer que realmente o poderio dos combatentes está morto. A guerrilha ela não se organiza como um exército, né? A guerrilha, os combatentes do sul do Líbano, têm 2 características importantes. A primeira, são filhos daquela terra. Então, quando você está na sua cidade, sua casa, e você é um seleto membro, nem todo mundo da sua casa participa da guerrilha, mas você pode estar trabalhando em Beirute, dando aula longe de casa, mas você faz parte de uma organização extremamente fechada. E uma maneira de se organizar foi em cima de cidades. E nós temos 20 anos que tem se organizado. Então, Israel mostrou esses dias, entramos numa casa, achamos umas armas aí, estamos super contentes. É lógico, ela achou as armas que o pessoal usa e durante um tiroteio, durante um combate, e todas as casas têm suas armas. Se entrarem numa casa, eles pegam armas de outro lugar. Então, você precisa fazer reposição, você precisa ter isso daqui. Então, os combatentes, eles no sul do Líbano, que nós sabemos, que eles são formados regionalmente, eles têm um comando muito não centralizado, descentralizado, e eles conseguem tomar as atitudes maiores que eles querem, tanto que se acreditou que eles poderiam recuar um pouquinho mais com a entrada de Israel, e a gente viu que não se recuou, pelo contrário, surpreendeu até Israel, pelo fato da primeira linha, quer dizer, as cidades que estão a 100 metros, 200 metros, 500 metros, continuam até hoje resistindo. Então, de onde vêm essas táticas? Naturalmente, essas táticas é uma decisão, primeiro, do próprio pessoal da localidade e depois de um treinamento que vem acontecendo há 20 anos para cá. Então, não se trata de, eu saio, dou um tiro, não. Se trata, e existe uma coisa chamada controle. O controle da guerra, ela precisa ser coordenada. Então, para ela ser coordenada, ela precisa ter comunicação adequada. E para ter comunicação adequada, ela precisa ter todo mundo presente e participando. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando o novo secretário do Hezbollah, Naim Qassem, disse que a gente já recuperou toda a nossa organização, a nossa liderança, nossas comunicações, nossas armas, estamos totalmente, absorvemos totalmente o impacto da morte do Hassan Nasrallah e alguns comandantes também, significa que voltou a ter a mesma confiança e voltaram a atuar. E já estão há mais de 45 dias, praticamente, sem Israel conseguir entrar na primeira linha de ataque, quer dizer, a linha que está literalmente na cara deles. Quer dizer, todo dia eles olhavam por cima e olhavam a fronteira, olhavam essas cidades, e agora entraram, nem conseguem ficar um dia. Não tem coordenação, não tem um espaço para entrar os tanques, e, ao mesmo tempo, para eles entrarem dentro já tentaram em várias frentes,
além daquelas frentes que a gente sempre fala, oeste, centro e leste, eles tentaram por uma norte, que chama Al-Riem, e levaram a maior surra. É uma única área, um pouquinho mais horizontal, que poderiam entrar mais tanques, e mesmo assim não se arriscou a entrada de tanques. E falando de tanque, cadê meu amigo, o comandante do Exército do Norte? Até agora a gente está procurando, falou que fez um pequeno acidente de tanque, no final a gente nem sabe onde está o comandante. Então, se está tendo perda, sem dúvida, está tendo uma censura militar extremamente forte. E essa quebra de censura pode desmoronar de uma vez por toda. E agora, a grande crítica que está tendo também em Israel é pelo novo ministro da guerra. Esse ministro da guerra, o Katz, ele não tem experiência nenhuma, isso é bom para a gente, lógico. Mas, além disso, os comandantes que estão subordinados a ele não respeitam um cara que está ali, a palavra final é a palavra do Netanyahu. Então, a estrutura do exército começa a se fragilizar quando as lideranças começam a questionar. Espera aí, quem manda aqui? Os políticos? Olha, nós estamos sofrendo aqui, temos aqui, mas a gente insiste, e ainda mais ele quer bater no Irã. A gente já experimentou o Irã 2 vezes. Talvez na terceira vez não seja igual. Pode ser muito mais pesado e a coisa pegar muito feio. Então, realmente, quando a gente ouve uma notícia, e a gente tem que ter um argumento. Tá, Israel falou que acabou com o Hezbollah está dizendo que continua. Então, a gente tem que ter um parâmetro real. O parâmetro real é que o Hezbollah continua lançando mísseis, continuam caindo, e de uma distância de 3 quilômetros até uma distância de quase 150, 160 quilômetros. Então, esse é o parâmetro que mostra que o Hezbollah continua forte, Israel está se desgastando, e o grande problema do desgaste dela é essa questão do alistamento. Fez cair o ministro da Defesa, porque ele não quer alistar 7 mil Horeidim, que são aliados políticos do Netanyahu. Agora, o que significa você recusar o alistamento? E o próprio primeiro-ministro, ele só tem uma chance, ele está querendo os Estados Unidos entrar na guerra, poupar os israelenses e dizer, tá vendo? A gente tem os Estados Unidos na nossa mão e eles que vão destruir o Irã. Ele está pedindo uma coisa extremamente alta, que para qualquer bom senso internacional, principalmente agora que a figura do Trump voltou diferente do que ele era antes, está selecionando pessoas diferentes, entendeu? E você veja, na primeira vez que ele colocou na chefia da Casa Branca, ele mudou 4, 5 vezes de chefe dos funcionários da Casa Branca, que corresponde praticamente à Casa Civil nossa no Brasil. Então, imagina colocar 4, 5 líderes na Casa Civil, mostra que você não tem absolutamente nenhum comando. Agora ele começou com a indicação, o Trump, né, com a chefe da campanha dela, ela que participou, ela que viu as necessidades dos departamentos, é ela que vai assumir a demanda que ela prometeu para mostrar para o Trump, e o Trump falar, olha, isso você libera, isso você não libera. É a chefe da Casa Civil, que é a pessoa que mais pede ao governo. E ela, assumindo o trabalho das funcionários da Casa Branca, isso significa que ele mudou, ele não partiu como ele fez na primeira vez, colocou todos os amiguinhos dele, e no final levou uma surra do Biden. Ele agora sabe muito bem que ele ganhou um voto popular que talvez nem ele esperava. E, consequentemente, ele tem tudo para tirar os democratas talvez uns 20 anos do poder, colocando gente do lado dele e mostra um serviço. Se ele realmente conseguiu fazer uma solução para o Oriente Médio e para a Ucrânia, aí eu vou pedir até seu voto para ele, viu, Rogério? Ô, Assad, tem muita gente preocupada com essa tosse sua que não sai, né, meu amigo? Então, você que é médico... Está sanando? Eu trabalho num lugar que tem muito pó. Eu percebi quando eu vou lá. Semana passada tinha parado totalmente. E eu tenho um remédio aqui para usar. Tosse alérgica, já recebi. Tosse alérgica. É alérgica. A Mirza perguntou como é que fica membro do canal.
tem lá, você está assistindo, tem lá inscrever-se. Então você já está inscrita. Quando você está inscrita, aí aparece do lado Fique Membro. É um botão. É só clicar lá, Fique Membro, né? A partir de R$ 6,90, R$19,90, R$29,90, até R$49,90 por mês. Aí você paga uma mensalidade no cartão. Assad, agora a última pergunta, depois nós vamos passar para as perguntas dos telespectadores. Já estamos em 1.200 ao vivo. A pergunta é o seguinte, tinha várias aqui, mas eu vou privilegiar a dos telespectadores. Você soube que aquele quebra-pau lá em Amsterdã, na Holanda, né? O time sionista chama Maccabi. Eles passaram 2 dias vandalizando a capital da Holanda. Destruíram prédios públicos, bateram em motoristas de táxi holandeses de origem árabe, destruíram os táxis, né? Agrediram os motoristas, arrancaram bandeiras palestinas que estavam em várias casas, isso durante 2 dias. Aí a torcida do Ajax, como a torcida no mundo inteiro, não é porque eles eram israelenses ou não israelenses, eles então, que se sentiram agredidos, eles reagiram, né? Ah, meu amigo, mas a mídia ocidental tratou isso como antissemitismo, como um pogrom, como a Noite dos Cristais. Como é que você viu esses episódios todos aí lá em Amsterdã? Eu acho que talvez uma boa parte disso estava sendo programada, né? É estranho você mandar soldados que estão em período fora do alistamento para participar de uma torcida, de uma folga dessa daqui. O país está pegando guerra e você vai mandar um grupo de torcedores para a Holanda. Eu acho que, de certa maneira, não pode se deixar que foi um ato espontâneo, né? Eu acredito que pode ter sido um ato bem provocado, mas o tiro saiu pela culatra, porque a resposta veio literalmente oposta àquilo que eles queriam fazer, se colocar de vítimas, e talvez porque realmente não houve uma provocação palestina prévia. Quando você põe a bandeira na sua casa, você não está provocando, a bandeira está lá há semanas, há meses e anos, e você não sabe quem é o dono da casa. Então, eu acredito que realmente, pela forma que a mídia, toda ela reagiu como se fosse o maior antissemitismo, eu acho que aquilo estava programado, tanto que as respostas foram quase praticamente replicadas no mesmo sentido. Aí é ridículo, né? Eu vou chamar as forças aéreas, porque eu vou descer em Amsterdã, eu vou sequestrar, eu vou recuperar, a polícia da Holanda não serve para nada, tal. Quer dizer, no final eles estão querendo uma vitória, né? Uma vitória. E o tiro saiu pela culatra de novo. A mídia internacional, agora a Europa está assim. Vamos ver na quinta-feira, tem um jogo da França. Talvez possa surgir alguns quebra-quebra também. Mas na Itália já suspenderam, na Espanha não querem nem saber. E já estão dizendo que nenhum país vai querer mandar sua seleção para Israel. Agora, a França, a gente conhece a França, né? Conhece bem a França. Eu vou cuidar dessa tosse, sem dúvida. Todo mundo preocupado e está dizendo que pega, né? Bom, agora nós vamos começar as perguntas dos telespectadores. Eu já selecionei algumas talvez já tenham sido respondidas, mas vamos ver aqui. O Tino, o financiamento a Israel vem dos Estados Unidos, mas quem são os empresários? Esse o Assad já respondeu. Mani, os senhores acham que com os ataques a alvos iranianos na Síria, o Irã, enfim, vai responder aos sionistas? Sim, pode ser, pode ser. Israel alega que ela sempre bombardeia alvos iranianos dentro da Síria, né? Já fez vários ataques a personalidades e tal, mas a gente às vezes questiona, mas por que o Irã não sai? Porque a questão não é sair assim como dizer, espontâneo. A questão é sair com inteligência, com marcação. O Irã, que resistiu 40 anos aos Estados Unidos, que
praticamente tem a bomba atômica, só não declarar que ela tem. E tem mísseis balísticos que atingem Israel, hipersônico, que nem Israel nem os Estados Unidos têm. Então, a coisa... Sabe uma coisa que eu percebi também? Agora, os israelenses estão falando, não, nós vamos criar o Oriente Médio maior e agora nós temos os curdos, que são nossos amigos. Os curdos são atacados pela Turquia, são atacados pela Síria, pelo Irã e pelo Iraque. Então, nossos grandes aliados os curdos. Os curdos, pelo amor de Deus, devem estar pensando onde que a gente foi se meter. A gente estava quietinho, estavam tentando resolver nossos problemas sem grande. Agora veio Netanyahu, quer nos chamar de judeus. É verdade que a gente já se conectou com eles, mas entre você se conectar embaixo da mesa e você se conectar abertamente, a diferença é enorme. A maioria dos curdos, todos eles são islâmicos. E os muçulmanos, eles entendem, eles têm um mito de Jerusalém, tem o mito da causa palestina, mesmo que o governo dos curdos, sob a tutela dos Estados Unidos, apoie um pouquinho de alguns grupos da Turquia e apoio de Israel, a gente sabe que Israel tem uns grupos de Mossad em Erbil, que é a capital do Kurdistão. Mas entre você envolver todos os curdos embaixo da bandeira de Israel, quer dizer, é uma atitude tudo ou nada, né, que Israel está fazendo hoje, e está tentando agregar todo esse pessoal embaixo da aba dela. Eu acho que realmente o objetivo único agora é realmente a resposta que o Netanyahu pode até tomar antecipado, ou o Irã mandar uma surra em Israel, e aí Israel tentar envolver uma resposta maior, que acho que hoje, sem os Estados Unidos, Israel não consegue passar do quintal da casa dela. Então, os Estados Unidos vai absorver, provavelmente, a batida que o Irã fez, talvez seja ali o momento e que pode acontecer duas coisas. Já começaram a falar numa pacificação e realmente é o fim do Netanyahu fora do governo. Aí ele saindo fora, acaba tudo praticamente, porque você vai começar praticamente do zero, né? Você vai começar do zero. Muito bem. Eu esqueci de falar, a Luísa não pode estar moderando hoje, ela está em outro programa ao vivo, mas nosso amigo Arthur está colocando as mensagens na tela, fazendo a moderação, e ele também, igual a Luísa, eles são voluntários e ajudam o meu trabalho, são membros aí da equipe voluntária, igual o doutor Assad também, aqui é tudo voluntário, né? Pessoal, não entrou nenhum membro até agora, e membro é a melhor forma de ajudar. E também as contribuições no finalzinho eu vou colocar na tela todas elas, mas se você puder ajudar no meu canal ou em qualquer canal que você esteja assistindo, manda um sticker de R$1, R$2, R$5, ajuda muito o nosso trabalho. Então, a próxima pergunta é essa aqui. Aqui já foi. Essa aqui, nos parece que o Irã está com medo agora do Trump. Você acha que o Irã está com medo, Assad? Não, o Irã tem uma luta de 40 anos contra os Estados Unidos, não é uma luta. E eles dizem que realmente eles são pragmáticos, quer dizer, a cada ação eles tomam uma contração. E tiveram uma aproximação com os Estados Unidos através da tentativa de fazer um acordo nuclear, na época do Obama, né? Conseguiram fazer isso e o Trump veio e desfez. Então, para eles, iranianos, a vida não para aqui, é mais uma etapa na luta deles. Então, a gente não pode considerar que a política do Irã é determinada pelos Estados Unidos, ou tem medo. Você tem medo quando você está perdido, quando você já foi abatido. No momento que você ainda está na luta, está brigando, você não pode ter medo. É a posição do Hezbollah no Líbano. O Hezbollah está lutando porque está convicto. Tem gente do Líbano apoiando, tem muita gente apoiando. Então, se ele falar, eu tenho medo de Israel, não, a política dele não é criada em cima de medo, né? Esses grandes países, essas grandes ideologias, convicções, elas não são baseadas em medo. Agora, tem gente que tem medo, sim. No Líbano, por exemplo, os Estados Unidos ameaçam algumas personalidades, entre elas juízes,
e empresários de boicote, que ela pode censurar e criar sanções contra eles a nível pessoal. E a gente percebe a mudança do comportamento dessas pessoas, que são muitas pessoas que têm vínculos, têm dinheiro, pegou crédito em nome disso, foi investir nos Estados Unidos, tal. Os Estados Unidos têm a força de chegar e falar: eu vou sancionar você, todo o seu dinheiro que está lá, eu não deixo você viajar, não deixo fazer isso. E tem gente que tem medo, lógico, né? Eu tenho amigos aqui em São Paulo que têm medo de falar contra os Estados Unidos porque eles podem ser barrados no consulado. E depende também, se eles falam mal contra um democrata e entram um republicano, eles vão ser barrados do mesmo jeito. Se você elogia um democrata e depois vem um cônsul republicano, você não tem muita chance. Nesses aspectos, são pessoas literalmente medrosas, né? Os Estados Unidos também é uma instituição que tem problemas com migração, com pessoas, mas eles não chegam a esse grau de, eu vou te ameaçar. Para esses grandes líderes, sabe, quando você está preparado e aceita a ameaça claramente, eles nem precisam ameaçar, só eles fazerem pum, aí você já se assusta. Então, na verdade, é assim que os Estados Unidos trabalham, né? Eles, por exemplo, falaram lá, eles vão fazer sanções contra o Nabih Berri. O Nabih Berri é o grande... o Nabih Berri tem a maior comunidade xiita, né? E que fica se não me engano, em Michigan. E eles tiveram um grande papel em derrotar, em boicotar as eleições com... Olha, ele está no Líbano. No Líbano, o que é? 5, 6 milhões? O que vai afetar lá fora 100 mil, 200 mil pessoas? Tal? E eles vão eles vão cortar a rede de postos. A Bíblia, ele tem 87 anos, tem a mesma idade que o presidente Trump, né? O Trump está com 78, né? Se não me engano. O Nabih Berri é mais velho que ele, sem dúvida. Nabih Berri assistiu a 5 presidentes da República. Eles entraram, perderam o trabalho, entraram, e ele continua lá. E deve continuar mais uns 10, 15 anos. E longa vida a ele, longa vida a ele. O presidente Nabih Berri. Ele já está lá faz tempo e vai continuar, está firme, está bem de saúde, né? Aqui tem uma outra pergunta. Bom, essa pergunta que estava na tela aqui, eu não sei se eu tirei da tela agora, mas eu não saberia responder. Você chegou a ver a pergunta que estava na tela ou não? Eu não prestei atenção. Arthur, será que você consegue pôr de novo na tela a pergunta? Bom, aqui ele fala na campanha de boicote a empresas israelenses como protesto. Qual a opinião? Que no Brasil não tem empresas israelenses, a não ser aquela Elbit, né? Você conhece alguma outra? Não, o boicote é daquele movimento BDS, né? E é um boicote que tem tido um efeito. Eu estou há 1 ano e meio sem comer McDonald's, né? Então, olha... Mas o McDonald's é de judeus? Não, porque o McDonald's, o CEO fez quando começou, sim. 7 de outubro, deu comida de graça, tanto que o McDonald's fechou praticamente. É a única em Israel, os postos, né, do McDonald's, eles eram de terceiros. Aí veio uma empresa, comprou tudo que era do McDonald's, e já está fechando alguns pontos do McDonald's. Né? O McDonald's, ele fez a doação de alimentos para o exército. E aí começou uma campanha. Então, essa campanha foi muito forte contra o McDonald's. Teve uma campanha contra o Starbucks, também, que realmente fechou muito Starbucks no Oriente Médio. Verdade. Eles inauguraram um Starbucks no Kuwait. Ninguém entrou, ninguém. O Kuwait é considerado um país meio
assim, quer ficar longe dos problemas, né? Meio americanizado, não entrou. Então, a força de boicote é muito forte, é muito forte. Tá certo. Aqui tem uma pergunta sobre o envenenamento do Arafat, né? Agora a pergunta se a morte dele foi causada por Israel, né? Eu sei que ele foi envenenado, mas não sei se Sim. tem o dedo de Israel. Você sabe alguma coisa? Sim, sim, lógico que tem um dedo de Israel, porque quando o Arafat não morreu em Ramallah, né? Ele foi transportado para a Jordânia e dali ele foi para a França. E a detecção do veneno foi na França. A partir daí ele morreu na França, depois de uns dias que ele chegou lá. Não, a acusação é clara, inclusive teve uns membros que eram próximos do Arafat, que foram afastados, suspeitavam que eles tivessem facilitado a entrada de alimentos e ele se envenenou por alimentos. Isso é histórico, né? Os reis sempre foram envenenados. Até hoje existem grupos de... Eu tive no Centro de Documentação do Museu Arafat, lá em Ramallah, aquele que foi embaixador no Brasil, esqueci o nome dele agora, e ele falou que é tudo confirmado isso, né? Ninguém tem mais dúvida, Sim. Né? É. Sim, apenas não existia uma... Não se sabe quem foi o agente, né, que não, foi se sabe, porque eu lembro que o Arafat ficou cercado com um grupo de 8, 9 pessoas, isso. É. Aqui tem a pergunta da Zelina, mas esses europeus seriam irresponsáveis a ponto de permitir armas nucleares contra a Rússia, principalmente quando os Estados Unidos estão puxando o carro? Eu não entendi bem a pergunta dela, né? Não, eu entendi. Eu acho que realmente os líderes europeus, eles não contavam que a Rússia ia resistir todo o tempo. Eles contavam com a vitória. Então, a maioria dos líderes, especificamente o da Alemanha, da França, da Polônia, por exemplo, e eles contavam com a vitória absoluta, fácil, preparavam-se para isso, que a Rússia tomou a iniciativa antes. Depois eles contavam que realmente ainda poderiam vencer a Rússia através da OTAN. E no final a gente percebe hoje que não tem possibilidade nenhuma, né? Nenhuma. Essas pessoas, elas criam realmente uma ideia de vitória, de autoconfiança, igual agora a gente olha em Israel, quando chega um ministro e fala, o ministro da Defesa, nós já ganhamos do Hezbollah. Quer dizer, como que a população pode ter credibilidade? Ele está dizendo que ganhou, meu amigo ganhou, então devolve os 140 mil, avança lá, para com os mísseis, e aí sim a gente fala que você ganhou. Agora, pode isso? Realmente é questionável isso. Aqui está uma pergunta sobre a maçonaria. Acho que você não deve saber muita coisa sobre isso, né? Não, eu nunca estudei esses movimentos de maçônico, não, mas existe. Eu já conheci maçônico bom, maçônico ruim, né? Então, tem de no tudo, final, eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, falava, pô, o cara era difícil. Eu conheço gente que faz o trabalho sério e realmente respeito muito isso daqui, mas isso acho que depende mais do agrupamento, né? Aí, quando a gente coloca a maçonaria influenciar nesses conflitos mundiais, eu acho que é meio genérico demais, né? Você pode ter maçonaria, sionismo, pode ter fascismo, integralismo, tudo isso, cada um Então, eu acho que sempre tem maçom bom e maçom ruim. E maçom ruim, todos os grupos, Bom, eu vou colocar na tela aqui quem fez as doações finais e vamos passar para o Assad fazer as considerações. Eu entro agora ao vivo às 9h30 no DCM com o Maringoni e o Pedro Zambarda até 10h30. Vou para a minha quinta live do dia. Eu que hoje, o meu relógio toca às 5 horas todo dia. Hoje eu acordei 4h30 sozinho. Achei melhor não ficar rolando na cama, já levantei para fazer minhas leituras diárias. Né? Então, aqui agradeço ao Ismael, que é o moderador
do Voz Trabalhadora, está aqui ajudando a gente. Minha amiga Ana Silva é membro do canal, ela sempre dá uma contribuição. Hussein Brasil, Hezbollah lançou mísseis de área limpa pelo IOF. Essa é uma sigla, eles mudaram, né? Não é, em vez de IDF, é IOF. O Mauro Curban explicou para nós lá no grupo o que é essa sigla IOF. Israel, eu esqueci, o O é o... Bom, posso fazer... é uma coisa de deboche, não é IDF. Né? Bom, a Regina também pedindo aí para o pessoal dar uma pingada aí para ajudar na transmissão do algoritmo. Também já passou de 600 pessoas que fizeram comentários no chat, isso ajuda o algoritmo, mas se você dá R$1, R$2, também o algoritmo entende que é uma live assim, que tem uma grande participação, né? Obrigado, Douglas, obrigado pela contribuição. O Vanderlei também, obrigado. E aqui o Ayman Bahmad, esse é primo nosso. Puxa, falar sobre Gamal Abdel Nasser aí, nós vamos ter que marcar uma live especial aí, chamar o doutor Assad aí para falar. Esse aí morreu em 1970, esse é uma lenda viva, né? Ele nasceu em 1918, né, Assad? Você deve conhecer muito a vida dele, né? E de lá para cá não teve ninguém mais da estatura dele. Existe ainda, na estatura dele não, mas existe muita gente que gosta dele até hoje. Né? Até hoje, nasseristas que eles chamam, né? O doutor Hafiz Assad, o próprio filho, o Bashar, hoje, não tem essa estatura, né? Até porque a Síria é um país pequeno, não se compara com o Egito, né? Bom, aí também aqui o Carlos Ramos fez uma doação, minha amiga Janilce, dando uma boa noite, ela que é membro do canal, a Patrícia, porque o Império não jogou bomba em Tóquio? Essa é uma boa pergunta, né? Maria Janeir, essa tosse do Assad pega. Cada vez que ele tosse, eu acabo tossindo também. Se cuida, doutor. Você é importante para nós. Obrigado. Carlos Vanderlei, que é membro do canal, mandou a sua contribuição. O Douglas Socar mandou uma nova contribuição. Christian Assad, o professor é realmente comunista? Nós 50 anos, meu amigo. José Carvalho mandou um sticker, depois mandou um segundo, obrigado. Luzia Mercedes mandou um sticker, eu não sei o que é sticker, até hoje. Fernando César Frenkel sempre dá uma contribuição. E a última é o Carlyle. Muitíssimo obrigado pelas lições. Você vê que, Assad, você dá aqui um ibope danado, viu, meu amigo? Então, você agora faz as suas contribuições finais e agradeço aí mais uma vez sua participação. O Evanildo Lima fez uma pergunta, uma observação. O Evanildo diz que Israel não tem intenção de ocupar o Líbano, apenas com inteligência eliminar os líderes. Não precisa adentrar, apenas ficar no território para combater os terroristas em seu próprio terreno. Bom, Evanildo, Israel é um país ocupante desde 1948, até hoje não definiu suas fronteiras. É o único país do mundo que não definiu suas fronteiras. Então, como que você quer ter um país que está se autodefendendo, que nem definiu suas fronteiras? Primeiro ocupou os territórios em 67, depois invadiu o Líbano, e a guerra no Líbano começou antes mesmo do Hezbollah, dos atuais líderes que ela tenta colocar, em 47, 48, 57, 70, 72, 73, e 78, 82. Isso não é jogo de bingo, não, isso é os anos que Israel invadiu o Líbano e teve problemas com o Líbano, antes mesmo da presença do Hezbollah. Israel é um país que tem um problema de ter ocupado terras que não são deles, eles mesmos admitem, e o segundo problema é que eles não conseguiram se entender com os nativos que moram naquelas terras, que são os palestinos. Então, fica bem evidente a intenção deles de ocupar Gaza,
Eu acho que aí é uma questão de só fazer a leitura política. Eles estão falando hoje, o Smotrich, que é o ministro das Finanças de Israel, que é praticamente o ministro mais importante na área de distribuição de verbas para as polícias e tal, ele está dizendo que quer anexar a Cisjordânia. O Líbano, eles já tentaram anexar o sul do Líbano e não deu certo. Eles anexaram o Golã não é deles, é da Síria. E agora vem o Netanyahu e fala que ele precisa de um Israel que vai do Nilo até o Eufrates. Essa placa ela está na porta do Knesset, do Parlamento de Israel. Então, na verdade, essa sua palavra, né, de dizer que não tem intenção de ocupar o Líbano, eu acho que existe um equívoco. E o próprio Netanyahu está dizendo que ele quer mudar o Oriente Médio inteiro e dominar sobre, criando pequenos estados religiosos e criando a divisão entre eles, e que Israel deveria se ocupar com a grande Israel, que ocupa uma parte da Arábia Saudita, do Iraque, da Síria, e do Iraque, chegando até o Kuwait. Para quem não sabe, o Kuwait faz parte dessa grande Israel, né? Então, Israel nunca teve autodefesa, né? Israel nunca teve autodefesa. Quem teve autodefesa é aquele que é ocupado. Então, os palestinos têm direito de falar em autodefesa. Os sírios têm direito de falar em autodefesa. Os libaneses têm direito de falar autodefesa. Mas Israel é um país que se declara abertamente um país que montou um Estado. Ela não falou Israel, não falou terras de Israel. Oficialmente é um Estado de Israel sobre terras palestinas ocupadas, que eles tentam, através de argumentações bíblicas exclusivamente, dizer que são proprietários daquelas terras. E à medida que passar de uma geração para outra, uma hora aquilo lá se integra. Mas a gente viu que isso é impossível. Os chamados palestinos de 48, ou árabes 48, que têm a nacionalidade, que moram lá, não conseguiram. E na hora que Israel luta por um Estado hebreu segregador e sem definir suas fronteiras, eu acho que é ali que está o problema, né? Quando você vai no médico e aponta uma dor no nariz, uma dor no queixo, uma dor no ombro, o médico vai dizer, meu amigo, olha, seu dedo que está quebrado, e não é o seu corpo inteiro que está dolorido. Israel conseguiu ter inimizade em todo o mundo árabe, palestinos, cisjordânios, Jordânia, Iraque, Líbano, Síria, até no Egito. Agora, ter acordo de paz é uma coisa. Você fazer integração popular, normalizar, isso até hoje não acontece. Eu queria agradecer o pessoal que participa efetivamente, torcer para fazer o máximo, prestigiar seu canal. Sei que não é fácil fazer isso diariamente. E amanhã a gente vai analisar se aparecer um importante fato, a gente está junto de novo. Quarta-feira tem uma reunião entre os presidentes, mas ela acaba acontecendo no horário que a gente está fazendo praticamente a live. Mas, qualquer momento, a gente pode voltar em Breaking News. Se não for hoje, na quarta-feira a gente está por aqui. Tá ou bom. na terça-feira, conforme for possível. Beleza, Assad. Obrigado. Vou ficar mais um minutinho aqui. Um abração aí para você. Até mais aí. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Pessoal, então, mais uma boa live. Agradecer aí aos canais parceiros, aos grandes aí, ao Voz Trabalhadora Mídia Livre e aos outros canais. Chimarrão Marxista, Vozes Livres, Pão com Ovo, o 65, Caverna, Multipolar TV, Vozes Livres, Iaras e Pagus, são muitos, eu às vezes esqueço, peço desculpas aí se esqueci algum, e vocês aí, quase 1.200 ao vivo, compartilhem, se inscrevam, deem o joinha, o like em inglês, né? Obrigado pelas contribuições. Hoje nós não tivemos nenhum membro, mas não tem problema, já passamos de 300 membros.
Aos poucos vamos crescendo. Eu vou fazer uma circular amanhã, como vocês podem ajudar o nosso trabalho, entrando de membro, adquirindo nossos livros. Está chegando aí o final de ano. É tempo de presentear os amigos. Presentear com livros é a melhor forma. E se você puder presentear com um livro do professor Legene, eu ficaria muito satisfeito. Tá bom? Você tem aqui o meu WhatsApp. Se não tem ainda, me mande um oi, que eu te inscrevo em uma lista de transmissão para você receber nossas circulares, tá bom? Daqui a pouquinho, vocês entram no DCM, que eu estarei ao vivo lá com o Maringoni e com o Pedro Zambarda. Beijo em todos. Tchau, pessoal. Obrigado aí ao Arthur pelo apoio. Até mais, pessoal. Obrigado, Armando.